Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem, pessoal, vou aguardar só um minutinho, tá? São 9 horas agora. Sejam bem-vindos aí ao início do primeiro semestre das aulas de 2021, né? E, bem, para quem, né, já estudou ao longo de 2020, depois do início da pandemia, né, as aulas passaram a ser nesse modo remoto, e assim, para quem teve aulas em 2020 foram 2 semestres, né? No primeiro semestre de 2020 as aulas começaram no modo presencial, mas na terceira semana passaram a ser no modo remoto e foram até o final do ano passado. E bem, pessoal, vocês devem ter adquirido experiência para quem passou por esse momento, né? Assim como nós professores, a gente acabou aprendendo muita coisa a respeito do funcionamento das aulas nessa modalidade, né? E essa experiência acabou fazendo com que a gente use alguns recursos que antes não explorava tanto, né? E isso eu e outros colegas aprendemos e pretendemos, eu em particular pretendo colocar em prática aí, né, neste ano de 2021. Então, como vocês devem ter acompanhado pelas orientações que a universidade divulgou nos últimos dias, enquanto perdurarem as restrições impostas pelas prefeituras e pelo governo do estado, as aulas aqui na universidade continuarão neste modo, né? Existem algumas disciplinas que eventualmente terão aulas presenciais numa quantidade mais limitada, digamos assim, dependendo, né, da mudança das bandeiras, né, que estão em vigor neste momento. No caso do cálculo numérico, essa disciplina, por ser uma disciplina teórica, então não há previsão, melhor dizendo, de aulas presenciais para esta turma neste semestre, tá? Então todas as aulas, a princípio, serão desenvolvidas de modo remoto, usando aqui o recurso do Zoom para a gravação das aulas síncronas e o uso do Moodle para disponibilização de materiais, colocação de tarefas de avaliação, a comunicação com vocês será através de mensagens pelo Zoom e pelo Moodle, né, que é a forma que a gente vai ter, né, são os canais oficiais que a gente vai ter de comunicação. Então, o Zoom será utilizado, né, nas aulas síncronas, nas aulas que são realizadas no horário previsto conforme a grade de matrícula, né? No caso dessa disciplina, dessa turma, nas segundas e quartas-feiras, no horário das 21 horas. Tá? Então, geralmente, né, neste horário das 21 horas, eu vou iniciar nas segundas e quartas a aula no Zoom, né, através daquele link, que é um link permanente, vocês vão usar sempre o mesmo link, né? E aí, então, eu vou desenvolver aqui os conteúdos, né, os assuntos previstos no cronograma da disciplina, tentar desenvolver de modo a explicar detalhadamente os conceitos, ilustrar com exemplos as diversas formas e diversas situações que a gente vai estudar ao longo do semestre para que vocês consigam acompanhar, e as aulas serão gravadas, né, as aulas síncronas serão gravadas e o conteúdo das aulas será disponibilizado numa playlist no YouTube, que vocês já coloquei no Moodle ali o link, né? Então vocês vão ter num único local, certo? Todas as gravações, né, disponibilizadas de acordo com a data e o conteúdo que foi desenvolvido naquela data. No semestre passado funcionou bem, eu acho que nesse semestre deverá funcionar também. Bem, quanto a
a frequência das aulas, né, quanto à regularidade com que as aulas vão ser realizadas de modo síncrono, eu digo para vocês assim, existem diversas situações que ocorreram no semestre passado e que possivelmente poderão ocorrer neste semestre, né? Então, a princípio, né, pelo menos um encontro semanal nós vamos ter no Zoom, pelo menos, né? Em algumas semanas, talvez a gente tenhamos 2 encontros semanais no Zoom, talvez na outra semana tenha um, mas pelo menos um terá. Por que isso? Porque às vezes existem questões operacionais que envolvem a conexão de internet, né? Às vezes certas situações por avaliação do professor, né, eu considero que naquele momento é mais recomendável fazer uma aula de exercícios orientada remotamente, então não terá uma aula expositiva, eu posso ficar à disposição para esclarecimento de dúvida. Então, tudo isso vai sendo combinado, né, e informado para vocês através de mensagens que vão ser postadas no Moodle e que vão facilitar tanto a vida de vocês quanto a minha, né? A gente consegue organizar as atividades desta forma. Tá? Bem, então o nome dessa disciplina, né, é Cálculo Numérico A, e o objetivo então do cálculo numérico, de modo geral, é a resolução de questões que podem ser resolvidas numericamente, que são uma alternativa, né, aos métodos analíticos que nem sempre se aplicam ou podem ser utilizados na resolução de certos problemas. Por exemplo, uma integral que não consegue ser resolvida analiticamente, uma equação diferencial que não consegue ser resolvida analiticamente, a resolução de uma equação, enfim, tem diversas questões, né, que são estudadas no cálculo, por exemplo, que tem lá métodos analíticos, como se diz, né, para serem resolvidos, e em alguns casos esses métodos não se aplicam, então o cálculo numérico vem suprir essa lacuna, né, que os métodos analíticos não conseguem resolver. E por outra razão é que a matemática aplicada às situações do dia a dia, transmissão de dados, cálculo de diversas formas, como matrizes e outras operações que são realizadas, né, cotidianamente, são realizados por computadores, né, e o computador, o que ele efetua é essencialmente um cálculo numérico, né, e diversos são os algoritmos, os métodos utilizados nestas operações, e o cálculo numérico então vai dar uma ideia, vai dar uma pequena amostra, né, de quais são esses métodos e quais são os problemas relacionados com a aplicação desses métodos e de algumas das fórmulas resultantes dos métodos. Bem, eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, uma ideia do cronograma, então um planejamento das atividades que vão ser desenvolvidas. Tá? Eu vou abrir o arquivo, né? Eu não ainda coloquei lá no Moodle porque às vezes na primeira conversa aqui com a turma é feita alguma sugestão, então a gente pode eventualmente fazer alguma alteração. Então, na medida que o arquivo tiver consolidado, tiver sido já revisado, aí amanhã ou sexta-feira eu faço lá a versão final e coloco à disposição do mundo. Então eu vou abrir aqui para vocês puderem acompanhar. Então vocês estão vendo aí o cronograma, o arquivo que é o plano de ensino, né, da disciplina de cálculo numérico. Essa aqui é a turma 450,
nós teremos aula então nesses horários, né, 2NP e 4NP. Então, conforme eu mencionei na mensagem que mandei para vocês através do Moodle, né, as aulas iniciarão às 21 horas. Então está aqui a ementa, o meu nome completo, Luiz Eduardo Uric, né, o meu e-mail, tá? Então, a ementa com os principais pontos, né, estudo e aplicação da teoria dos erros, conforme eu disse para vocês, é uma base um pouco mais teórica a respeito, digamos assim, de como certas operações são realizadas no computador, tanto na base 10 quanto na base 2, né, e eventualmente os erros que podem acontecer a partir daí. E uma vez, então, feito esse estudo inicial da teoria dos erros, a gente vai ver algumas técnicas de resolução de equações algébricas e transcendentes. As equações que vocês conhecem, por exemplo, a equação de segundo grau, né, que é bastante conhecida e é resolvida pela fórmula da equação de segundo grau. Tem lá uma fórmula que resolve, calcula as raízes, né, da equação de segundo grau através do conhecimento dos seus coeficientes A, B e C. Não pode ser generalizada, não existem fórmulas para todo e qualquer tipo de equação. Então, existem métodos numéricos que calculam, através de aproximações sucessivas, essencialmente, algumas das raízes. Então, esse é o objetivo desse ponto. A solução de sistema de equações lineares tem métodos numéricos também. Os mais conhecidos é o método de Gauss, que é um método direto, e os métodos iterativos, né, como são conhecidos os métodos de Gauss-Seidel e Gauss-Jacobi. A técnica de interpolação numérica, que é uma técnica de inserir um ponto numa tabela de dados, tem lá uma tabela de pontos, por exemplo, aí tu quer inserir um dado ali no meio, digamos assim, daquela tabela. Essencialmente é disso que trata a interpolação. O ajuste de curvas é um conceito um pouquinho diferente, né, dado um conjunto maior de pontos, então a ideia é buscar uma curva que se ajuste, entre aspas, aquele conjunto de pontos, e isso exige um critério, então, para que o ajuste seja considerado satisfatório. A gente vai estudar, então, algumas dessas técnicas. E na parte final, ali, as técnicas de integração numérica. Como eu disse inicialmente, né, a integração numérica, por exemplo, é uma alternativa aos métodos de integração analítica. E o último ponto, soluções de equações diferenciais ordinárias e parciais por métodos numéricos, que tem por objetivo também apresentar alternativas de resolução de equações diferenciais que não podem ser resolvidas analiticamente, então elas são resolvidas numericamente. Então esse é o objetivo geral, essa é a ementa, né, o conjunto, a ideia, a visão geral aqui de todos os conteúdos. Então tem aqui os objetivos, né, vocês podem ver com calma depois, os conteúdos aqui mencionados. Então, os procedimentos metodológicos, né, com a mediação online que foi implantada a partir de março do ano passado, em razão da pandemia, nós vamos usar aulas gravadas no Zoom, elaboração de textos, PowerPoint explicados, né, e todos esses materiais serão disponibilizados no Moodle, e em particular, né, as gravações das aulas serão organizadas numa playlist do YouTube, que aí todas as gravações serão colocadas num único local. Então, eu vou usar eventualmente páginas de internet, né, como recursos didáticos, tá? Vou usar materiais em formato PDF, divulgados no Moodle, tá? Depois eu vou organizar, então, em tópicos o Moodle ali para vocês acessarem os materiais, né? Vou ter alguns textos de apoio e algumas datas, então, eu vou, né, combinar atividades de esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos, conforme já falei. Esse livro aqui, ó, é um livro que pode ser útil para vocês, um livro de cálculo numérico que tem acesso online na biblioteca central da PUC, né? Então isso funciona assim, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês entram ali no site da biblioteca. Entrar lá no site da biblioteca.
aguardar ali a conexão, vamos ver se vamos dar sorte. Ó, aí aparece aqui o site, aí vocês podem botar, por exemplo, o nome da autora, né? Daniela Baruch. Vamos ver aqui. Agora, a biblioteca tem enviado essa mensagem, mas é seguro, né? O site da biblioteca. Vocês entram ali. Aguardem um pouquinho, porque a conexão às vezes é lenta. Vamos ver. Vou ter que buscar de novo. Ó. Às vezes tem que insistir um pouquinho. Então vejam, vai aparecer lá, né, alguns livros. Né? Vamos ver se esse é o nome mesmo. Daniela Baruch, é isso mesmo. Vamos ver aqui. Cálculo numérico. Cálculo numérico. Ó. Então aqui tem um acesso online. Aí vocês tem ali aparecer o cálculo numérico, acesso online, vai aparecer a opção de exibir online, né? Ó. Aí vocês clicam em OK, aí vai abrir o livro lá, depois que vocês se identificarem aqui, evidentemente, né? Basta botar o número de matrícula e a senha da biblioteca. E aguarda alguns segundinhos, vai aparecer o livro lá. Então pode ser interessante para quem gosta, né, de ver alguns detalhes a mais, né, e exemplos adicionais, porque aqui na aula a gente sempre seleciona, né, alguns exemplos, mas nos livros sempre tem outras informações, né? Bom, tá carregado, ó. Aí aparece lá, depois de um tempinho, aparece o livro, ó. Então aqui vocês vão ter, né, além dos textos que eu vou colocar, também será um material de apoio aqui para vocês recorrer. Bom, então esse aqui é o link, né, que eu compartilhei lá no Moodle, que vocês vão utilizar de modo permanente, tá? Em todas as aulas será sempre o mesmo. Então isso facilita tanto a vida de vocês quanto a minha, né? E aqui no Moodle, deixa eu mostrar para vocês. Bom, então vamos aqui. Então, nesse método, isso para vocês, né? Então, está prevista a critérios de avaliação, a princípio está no combate da pandemia. Tá? Então, nós voltarmos ao material, pode acontecer antes do final do semestre, né? Há muita incerteza, aí eventualmente a gente poderá repensar a atividade de avaliação. Tá? Mas isso é um assunto que a gente não precisa se preocupar no momento. Então, as atividades de avaliação previstas terão esses nomes aqui, A1, A2, A3 e A4. Tá? Isso não quer dizer, tá, que serão 4 atividades somente. Tá? Eventualmente, eu posso desmembrar a atividade A1 em 2, eu posso desmembrar a atividade A2 em 3 atividades menores, ou não. Tá? Isso eu vou definir de acordo com o desenvolvimento da disciplina. Tá? Mas vai ter 4 notas. Então, eventualmente, vamos supor, eu posso dividir a atividade A1 em 2 notas. Tá? Aí tu tirou 5 numa e 4 na outra, tu vai ter 9 lá na atividade A1. Certo? Isso eu vou definir no andar da carruagem.
E para a composição do grau G1 é usada essa fórmula, soma as 4 notas e divide. Professor, Pois não? desculpa te interromper, mas só para ele avisar que a sua câmera está cortada pela metade. Desculpa, eu não entendi. Só para ele avisar que o seu vídeo, a sua cabeça está pela metade. Ah, mas eu havia tirado aqui. Tá, melhorou? Sim, tá normal agora. Tá, ok, desculpe. Então, pessoal, voltando aqui. A média das 4 notas, né, na verdade 4 atividades, a média aritmética simples, será então utilizada para a composição do grau G1. Tá? Então soma as 4 notas, divide por 4. Se o grau G1, digamos, não for satisfatório, né, vocês poderão utilizar uma atividade, realizar, melhor dizendo, uma atividade extra lá no final do semestre para substituir a nota de uma das avaliações acima. E aí eu refaço o cálculo do grau G1. Vamos supor lá que tu não conseguiu entregar, digamos, a atividade A4. Tá? Só por hipótese. Então tu vai ficar com 0, né, na atividade A4. Aí tu faz a atividade extra, eu substituo lá a nota da atividade A4 pela nota da atividade extra e recalculo o grau G1. Tá? É bem simples, bem fácil de entender, né? Se, por outro lado, após a realização dessas 4 atividades, um aluno tem grau G1 maior ou igual a 7, ou 7,5, né? Aí o aluno está aprovado. Né? Se for uma nota do grau G1 maior ou igual a 7, pela aplicação dessa fórmula, o aluno estará aprovado no grau G1. Né? Conforme vocês conhecem do regimento da universidade. Né? Para realizar o grau G2, né, se eventualmente, após a realização dessas atividades todas e da atividade extra, né, o grau G1, vamos supor, seja 6, né? Bom, aí o aluno tem que fazer o grau G2, que é uma prova, então faz a média do grau G1 mais G2, tem que ser maior ou igual a 5, né, para ser o aluno aprovado lá no final. Tá? Então, assim, pessoal, o que eu penso, né, a respeito dessas atividades? Vocês vão receber as orientações, né, de como realizar essas atividades. É para resolver um problema X, um problema Y, né, resolver uma equação por um método específico. E aí vocês terão, né, um tempo, vão resolver aquela tarefa, aquela atividade, e vão postar no Moodle o arquivo com a solução, e esse arquivo deverá ter o desenvolvimento detalhado daquela solução, né? E o formato desses arquivos entregues lá no Moodle será sempre o formato PDF. Tá? Eu utilizei essa padronização no semestre passado e funcionou muito bem porque nunca deu problema de leitura, né? Diferentemente de algumas situações quando eu aceitei outros formatos, que JPG e outros formatos que aí eu não conseguia ler e isso gerava muita confusão. Então, o formato padronizado é o PDF, né? Vocês têm vários aplicativos que geram arquivos em formato PDF a partir de uma foto, por exemplo, né? Então vocês podem, sei lá, escrever num caderno, numa folha, né? Ou desenvolve num processador de texto, como o próprio Word, por exemplo, e lá tu pode mandar imprimir o arquivo para um formato PDF, por exemplo, e entregar. Isso tudo a gente pode combinar depois. Tá? Mas o formato final é o PDF. Tá? Então aqui tem algumas questões em relação ao justificativo de falta, que nesse momento, né, não tem muito por que se preocupar com isso. Certo? Porque a gente não vai ter aula presencial, né? Então aqui tem a bibliografia básica, tá? da Baruch e de outros autores, que vocês encontram na biblioteca, mas a Baruch tem versão online, nem todos os outros têm, né? E a bibliografia complementar, o livro do Barroso, que é um livro clássico de cálculo numérico, excelente livro, né? Mas ele só tem versão impressa, né? Não tem versão digital disponível.
E aqui, pessoal, depois eu vou divulgar ali no Moodle, né? Tem as datas previstas, então, das nossas aulas, nas segundas e quartas-feiras, começando a partir de hoje, que é dia 3 de março, né? E depois, então, com a sequência das datas, né, em cada uma das datas, a previsão, né, daquela atividade ou do conteúdo que será desenvolvido. Então, por exemplo, aqui nas primeiras aulas, né, eu estou apresentando aqui o plano da disciplina, conversando aqui com vocês sobre o desenvolvimento do trabalho, passando esses detalhes a respeito das avaliações, etc. Né? No dia 8, dia 10, né, de março, já no dia 15, por exemplo, né, está escrito aqui uma aula de exercício. Então, essa aula aqui, ó, deverá ser uma aula assíncrona, quer dizer, não haverá aula no Zoom no dia 15, tá? Certo? Então, alguns dos encontros que eu já previ, né, as atividades serão assíncronas, né? Então, vocês usarão aquele tempo para resolver exercícios que foram propostos lá, né, e que serão aproveitados depois na hora de resolver alguma atividade avaliativa. Tá? Claro que aqui, isso aqui tudo são coisas que são previstas, né, pessoal? Nem sempre a gente consegue cumprir exatamente com o que está dito aqui em cada data, né? São apenas uma previsão. Depois a gente vai, o próximo assunto, depois de fazer esse estudo inicial aqui do sistema de ponto flutuante, né? O que é um sistema de ponto flutuante? É um modelo matemático de como os números, né, são representados numa calculadora, né, num computador, porque dentro assim do nosso universo, né, do nosso conhecimento matemático, que alguns têm mais, outros menos, né, é bastante diversificado. Vocês já estudaram matemática, né, de ensino fundamental e médio, então você sabe que na teoria, né, o conjunto dos números é ilimitado, né? Não existe um número que seja o maior de todos, né? Dentro dos números reais, como a gente chama, né? Os números tu pode imaginar um número tão grande quanto tu quiser, né? Se alguém te perguntar assim, bom, qual é o maior número que tu conhece? Isso é uma coisa. Pode dizer, é 1 bilhão, 1 trilhão, né? Por exemplo, vou divulgar o PIB do Brasil hoje, né? 7 trilhões de reais. Né? Quem tem uma ideia exata do que significam 7 trilhões de reais? Né? O quanto isso representa em termos de riqueza? Né? Será que é muito? Será que é pouco? Né? É uma quantidade considerável. Né? E o que significa um PIB de 7 trilhões de reais? Né? Vocês terem uma ideia de como o PIB é calculado, é um exemplo bem simples, né? Imagine que um país como o Brasil, por exemplo, produza 100 reais de trigo, né? E daquele trigo ele faz, sei lá, 200 reais em pão, 200 reais de farinha e vende 300 reais em pão, né? Então ele vai contar somente os 300, tá? Porque na hora de fazer o pão ele vai usar o trigo, né, e a farinha que já foram produzidos anteriormente, tá? Porque senão seria uma soma, né, uma superposição de valores, tá certo? Então, às vezes, né, quando se fala em números muito grandes, como o PIB, né, é difícil compreender exatamente o significado, né? Na prática, existem regras, existem formas de calcular o PIB. Então, por que eu estou falando do PIB? Porque é um indicador importante da economia, né, e no caso do nosso país, né, o Brasil. Teve, então, hoje um dado divulgado pelo IBGE, né, o PIB de 7 trilhões, que teve uma diminuição, né, em termos reais de 4,1% comparado o ano de 2020 com o ano de 2019. Isso então é o efeito daí sobre a economia da pandemia. Muito bem, pessoal, o que acontece? Na teoria, não existe um número que seja o maior de todos. Né? Quer ver? Eu vou fazer uma interrupção aqui. Quem tem
A maioria de vocês, né, tem um celular, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui a calculadora do celular, eu vou pegar fazer um experimento aqui, se vocês quiserem fazer, vocês podem repetir aí. Tá? Abre aqui a calculadora do celular, certo? Todo mundo pode fazer o exercício que eu vou fazer agora aqui. Né? Tem aqui, ó, deixa eu ver, tem, nessa calculadora tem um chapeuzinho, né, de calcular a potência, certo? A potenciação. Né? Então, vou botar, por exemplo, lá, 10 elevado na 20. Tá? Aí eu vou fazer esse número multiplicado por ele mesmo. Certo? Vezes 10 elevado na 20. Certo? Vai dar 10 elevado na 40. Na calculadora ali do celular, aparece assim, ó, acho que vocês não vão conseguir ver, aqui no meu celular aparece 1,40. Certo? Então é 10 elevado na 40. Agora eu vou multiplicar por 10 elevado na 20 de novo, só para brincar um pouquinho. Aí aperto no igual, 10 elevado na 60, tá certo? Vou multiplicar por 10 elevado na 20 de novo. Deu 10 elevado na 80. Tranquilo? Agora vamos multiplicar de novo por 10 elevado na 20. Vamos ver o que acontece. Dez elevado na 100. Vamos ver até onde ele vai. Então agora vamos acelerar aqui o processo. Vamos fazer multiplicado por 10 elevado na 50. Ó, deu. 10 na 150. Vou multiplicar por 10 na 150, 10 na 50 de novo. Aqui deu 10 elevado na 200. Todo mundo consegue fazer esse resultado aí? E para mim, na calculadora, foi até a 10 na 80, mais que isso. Isso aí que acontece. Exatamente. Nas calculadoras, o que acontece? As calculadoras mais simples, elas vão até 10 na 99. Então, quando fez 10 na 80 multiplicado por 10 na 20, como dá 10 elevado na 100, já é um valor superior ao máximo do que a calculadora consegue, nessa que tu está fazendo o cálculo, né? Como ela deve ir até 10 na 99, quando ela encontrou um resultado superior a 10 na 99, ela não consegue mais representar aquele número. Então, isso é um exemplo bem simples, bem prático do limite máximo, né, do limite superior da calculadora. Aí depende muito do fabricante, né, quando uma calculadora realiza um cálculo e o valor excede, né, aquele valor máximo que ela consegue representar, muitos fabricantes configuram para ela dar uma mensagem de erro, né, escrito erro ali, ou ele fica repetindo aquele valor, né, e a pessoa mas aí a pessoa tem que se dar conta que aquele valor na verdade não corresponde ao valor correto. Por exemplo, alguns modelos de HP vão até 10 na 499. Aí se tu faz um cálculo que dá 10 elevado a 600, digamos, ela repete aquele 10 na 499 e a pessoa tem que se dar conta, né, que aquele valor aí não é de fato o valor correto daquele resultado. Né? Então, isso tem que ter... Claro, que é uma situação, digamos, artificial, né? No nosso dia a dia, dificilmente a gente vai precisar de valores absurdamente grandes como esse. Né? Quando é que, eventualmente, né, em que situação vocês imaginam que
poderia ser necessário, né, vocês realizarem uma operação que envolvesse um número do tipo 10 elevado na 100. Né? Não sei que atividade vocês fazem, né, no seu dia a dia, mas eu acredito que a maioria de vocês não precisa de trabalhar com números tão elevados. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que é uma calculadora que vai até 10 a 99, ela deve resolver boa parte dos problemas da maioria das pessoas. Né? Agora, claro, né, pessoal, se vocês são parte lá do time que está trabalhando, né, para levar aquele veículo espacial Perseverance lá para Marte, bom, aí os números são realmente astronômicos, então uma calculadora que vai só até 10 na 100 não é suficiente para resolver os problemas e os cálculos que aparecem nessa situação. Né? Então, eu dou esse exemplo, que é um exemplo recente, né, que foi um desafio aí que foi vencido há pouco tempo. E existem outras situações em que é necessário ter maior poder de fogo, né, maior capacidade de cálculo, e aí significa poder trabalhar com números maiores. Né. Mas, para o dia a dia, né, e até 10 a 99, a maioria dos casos é satisfatório. Tá? Bem, então voltando ali. Opa, deixa eu compartilhar aqui. Então a gente vai ter uma ideia aqui das questões relacionadas então a esses sistema de ponto flutuante, né? Então aqui é uma ideia assim bem geral, tá, pessoal? A gente vai ter alguns encontros para falar desses assuntos, né? Depois, então, na hora de resolver equações, né? Como eu disse para vocês, muitas pessoas, né, conhecem as fórmulas que resolvem uma equação de segundo grau, por exemplo, né? Mas outras equações que são mais complexas, que não têm uma fórmula analítica, podem ser resolvidas de modo aproximado. Né? E aí, então, a gente pode elencar vários métodos, né? O meta-bissecção, o meta-iteração linear, o método Newton-Raphson. Né? Por exemplo, só para dar uma ideia do meta-bissecção, né? Deixa eu interromper aqui de novo. Vamos, de novo, fazendo um exercício que é bem simples, né? Vamos imaginar assim, ó, vocês usar uma calculadora simples aqui, de novo, né? Para a gente fazer um cálculo aproximado, digamos, da raiz quadrada de 5. Tá? Mas o valor aproximado, não é apertar naquele símbolo ali direto, porque na calculadora tem o símbolo da raiz, tu aperta ali, coloca o 5, bom, aí vai te dar o valor direto. Né? Não é isso que a ideia é fazer um cálculo aproximado. Então pensa assim, ó, se tu fizer 2 ao quadrado, dá 4. Se tu fizer 3 ao quadrado, dá 9. Então a raiz de 5 está entre 2 e 3, porque 2 ao quadrado é menor do que 5 e 3 ao quadrado é maior, certo? Então eu vou pegar o 2,5 e elevar ao quadrado. Faço 2,5 vezes 2,5. Dá 6,25. Por que eu peguei o 2,5? Porque é exatamente o ponto médio entre o 2 e o 3, certo? Por isso que chama meta da bissecção. A gente divide sempre ao meio, os dois pontos. Bom, quem fez na calculadora ali, o 2,5 ao quadrado, dá 6,25, que é maior do que 5. Né? Então a raiz quadrada de 5 deve ser menor do que 2,5. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a média entre o 2 e o 2,5. Eu vou pegar 2 mais 2,5, que dá 4,5, e vou dividir por 2. Então agora o meu
meu chute, né, minha aproximação para a raiz quadrada de 5 é 2,25. Aí eu faço 2,25 elevado ao quadrado. Ó, se vocês fizerem na calculadora, vai dar 5,0625. É um pouquinho maior, então, do que o valor da raiz quadrada de 5, né? Porque a raiz quadrada de 5 é um número que, quando eleva ao quadrado, tem que dar 5. O 2,25 ao quadrado é um pouquinho maior. Então, a raiz deve estar entre 2 e 2,25. Aí eu vou pegar o ponto médio, ó. 2 mais 2,25 e somo e divido por 2. Dá 2,125. Aí eu multiplico por 2,125, né, para ver quanto é que dá 4,5. Então a raiz quadrada de 5 está entre 2,125 e 2,25 e assim sucessivamente. Eu vou gerando aproximações que ora vão ser valores um pouquinho maiores, ora vão ser um pouquinho menores. Então eu vou fazendo isso várias e várias vezes, né? Quanto maior o número de vezes que eu repetir esse processo, mais próximo do valor, entre aspas, exato da raiz quadrada de 5 será o resultado, né? Então, para isso, né, existe então todo um procedimento que prevê, né, quantas vezes a gente deve realizar as repetições desse processo, né, porque, claro, pela própria natureza e pelo exemplo que eu estou mostrando para vocês, e é um exemplo simples e é um conceito intuitivo, né, pessoal? Porque permite que a gente teste a cada etapa se aquele número que a gente está usando, ele vai dar um valor maior ou um valor menor do que o valor exato que a gente quer procurar, que a gente quer achar, né? Então, o meta-bissecção é um método que a gente faz, é o chamado método de aproximação por excesso e por falta, né? Certo? Isso é uma coisa que às vezes a gente faz quando vai fazer um orçamento, quando a gente vai fazer uma viagem, né? Quando a gente vai se encontrar com alguém, pô, marca lá, bom, agora está meio difícil, né? Mas entre 9 e 9 e meia a gente vai se encontrar em tal lugar, né? Porque às vezes pode haver um desencontro. Então, o meta-bissecção, ele se baseia na ideia de que, ao calcular uma aproximação de uma determinada quantidade, no caso aqui a raiz quadrada de 5, mas pode ser outra qualquer, né? Este método ele vai gerar várias aproximações que vão, à medida que a gente vai fazendo essas aproximações, devem convergir para o valor exato, né? E a ideia é que a cada etapa desse processo tu possa saber se aquele valor que tu está obtendo, ele é um valor que aproxima o valor exato, ora por excesso, ora por falta. Então tu vai fazendo esse teste sucessivamente e essas diferenças tendem a diminuir, né, se tu fizer de modo correto, e aí lá pelas tantas tu pode se considerar, digamos, satisfeito. Para mim tá bom, 2 casas decimais corretas e segue o baile. Então esse é o famoso meta-bissecção, bastante importante e bastante utilizado. Existe um outro método que é bastante conhecido, além da iteração linear, o método de Newton-Raphson. O Newton que aparece aqui é o mesmo Newton lá da física, né, que desenvolveu o cálculo diferencial no século XVII, né? Newton nasceu em 1642, né? Ano de nascimento, ano da morte do Galileu Galilei. E o Newton era um sujeito, né, que tinha uma inteligência extraordinária, né? E desenvolveu, né, a teoria da gravitação, desenvolveu o cálculo diferencial, desenvolveu a solução de diversos problemas, né? E entre esses problemas que ele resolveu, ele desenvolveu um método para calcular raízes, que é conhecido como método Newton-Raphson. Baseado também em aproximações sucessivas, bastante importante, porque esse é um método que graficamente a gente consegue entender, e hoje, com o uso de planilhas, é possível implementar de modo bastante rápido, e é considerado um dos métodos mais competitivos para cálculo de raiz.
Então, digamos assim, esses seriam a abordagem a respeito da resolução de equações. Depois, os próximos pontos aqui dizem respeito aos métodos de resolução de sistemas de equações lineares, né, como o método de variação de Gauss, os métodos iterativos, critérios de convergência. Então, aqui, ó, a gente vai ter várias aulas, que está previsto lá no dia 12 uma atividade A1. Né? Não quer dizer que vai ser só no dia 12. Pode ser que uma semana antes, ou 2 semanas antes, eu digo, olha, pessoal, a primeira parte da atividade A1 vou começar com o problema tal. Aí eu passo uma tarefa para vocês, tá? Então, no dia 12, se eu tiver já desenvolvido uma parte, no dia 12 tem a segunda parte, né? Como disse para vocês, é bem provável que essas atividades sejam divididas. E eu penso assim, né, em função das circunstâncias, né, que, conforme disse para vocês, a gente aprendeu muito aí com as aulas remotas, as aulas nesse formato no ano passado, né, então, diversos eram os problemas técnicos que as pessoas enfrentaram, né, às vezes as pessoas tinham problemas porque a internet não funcionava, enfim. Então, eu vou ser bem flexível na questão dos prazos, né, de entrega das atividades, para que vocês tenham tempo de refletir, né, de pensar sobre a solução daquele problema e encontrar a melhor solução, resolver de modo satisfatório, ter tempo de escrever, desenvolver e entregar, né, para que seja atingido o objetivo, que é vocês, nas atividades de avaliação, demonstrarem, né, o quanto vocês compreenderam daquela técnica, daquele método, né, o quanto vocês conseguiram captar as ideias e colocar no papel a técnica ou a ideia central, enfim, o conceito que está sendo trabalhado. Né? Então, a gente vai trabalhar com bastante calma em relação aos prazos, vai ter um prazo bem tranquilo para todos, né? A gente não vai ficar assim estressado, assim, eu posso a atividade hoje, semana que vem ter que entregar, não sei. Eu não vou me preocupar com isso agora no início, tá? Porque daqui a pouco tu fica sem conexão, daqui a pouco, né? Então, vamos manter a serenidade, porque as coisas estão já complicadas da forma que estão. Então, não vamos nos preocupar muito com isso. O importante é que vocês acompanhem, né, as aulas e tenham tempo de refletir e responder aí de acordo com o que a gente vai solicitando, e a gente vai combinando as coisas. Tá? Bom, aí, pessoal, tem aqui, né, a sequência, a interpolação, técnicas de interpolação que nós vamos ver. Né? Eu coloquei as datas até onde ocorrerão feriados, só para a gente ter a sequência aqui do calendário. Né? E então, já na parte final... Né, professor. Oi? Tu não está compartilhando a tela. Desculpe, às vezes eu troco aqui, obrigado. Então, ali então, voltando aqui, né, depois da atividade de avaliação, lá no dia 12 de abril, o estudo das técnicas de interpolação, a gente vai ver como inserir um dado no conjunto de pontos. E isso também, pessoal, é uma coisa que é bastante relevante, né, nesse momento, assim, que a vida das pessoas, né, não é dominada, mas existe muita informação, né, que as pessoas consomem e que elas buscam, e que essas informações são muitas vezes expressas através de números, né? Como eu citei para vocês o exemplo do PIB, né? Então, se a gente entra lá no site do IBGE, eu sou uma pessoa que trabalha com problemas da economia, então me interessa, né, esse assunto. Então, às vezes eu quero saber lá dados sobre a economia do Estado ou
Brasil no determinado ano, ou de um determinado setor, né? E isso é uma coisa que me interessa. Então, às vezes eu preciso de um dado que não consta ali. Então, como é que eu vou inserir, por exemplo, está faltando lá uma informação sobre um determinado mês do ano, né? Então eu posso, a partir de um conjunto de dados, inserir, fazer uma aproximação, né? E aí seguir com o raciocínio, né? Então aqui essa é a mesma coisa, né? Então, digamos lá, né, para gestores dos municípios, né, que precisam fazer planejamento, um diretor de uma escola, um engenheiro que está fazendo planejamento, então ele precisa lá tem um conjunto de dados, está faltando, ele pode inserir a informação e fazer um cálculo aproximado, né, através de uma técnica de interpolação. O ajuste de curvas, como eu disse para vocês, né, ele é uma técnica um pouquinho diferente, porque geralmente tem um conjunto de pontos com uma quantidade maior de pontos, e a ideia é procurar uma função que fique próximo ali daqueles pontos, né? E para esse próximo pode ser medido, pode ser mensurado pelo critério chamado critério dos mínimos quadrados, né? E aí tem os exemplos de cálculo das funções de ajuste, as técnicas, alguns dados que a gente precisa então para calcular resíduos, a linearização é uma técnica usada também. Mas principalmente, né, o conceito do ajuste e da interpolação, que são conceitos diferentes, tá? Então aqui aqui faltou um R aqui. As formas de Newton Cotes para integração numérica, né? Esse é um exemplo bastante interessante, né, que vocês provavelmente já fizeram pelo menos, né, alguma disciplina de cálculo, talvez duas. Quem já fez o cálculo 2, por exemplo, da universidade aqui, estudou técnicas de integração, né? Tem aquelas técnicas para calcular integrais, para calcular áreas de curva, etc. E aí tem certas funções que não tem como calcular analiticamente, então a integral tem que ser realizada através de métodos numéricos, né? A forma de trapézio de Simpson são as mais conhecidas formas de Newton Cotes, né? Tem medidas de erro, tá? Tem, de novo, uma atividade de avaliação prevista, né? E aí vai, né? Aí resolução de equações diferenciais, uma atividade de avaliação A3 lá pelo 9 de junho, de novo pode ser subdividida. A parte final, então, a gente vai conseguir cumprir todo o previsto, né? Estudar equações diferenciais e lá no final do mês de junho, então, novamente prevista uma atividade de avaliação, né? E perfazendo então o calendário das atividades, no dia 5 de julho, essa avaliação extra que pode ser usada para substituir, né, alguma daquelas que eventualmente vocês não conseguirem entregar. E lá no dia 12 de julho, então, o G2, né, para concluir aqui este planejamento, tá? Então, digamos que essa é a ideia geral, né, do plano de ensino dessa disciplina, dessa turma. Eu pretendo, né, fazer a versão definitiva e disponibilizar nos próximos dias. Para segunda-feira, quando a gente começar, então já está tudo organizado ali. E então, assim, pessoal, o que eu peço assim, para a gente deixar combinado, né, que a princípio, então, né, às 21 horas de segundas e quartas, a gente vai ter esses encontros síncronos, e eu pretendo, né, fazer aulas online com duração aproximada de 1 hora, porque daí é um tempo suficiente pelo aprendizado que eu tive ali no ano passado, de desenvolver com calma os exemplos, apresentar as ideias principais e se vocês, né, tiverem dúvidas, responder às perguntas que forem eventualmente formuladas, né? E quando for o caso, né, de alguma dessas datas, eu achar por bem não haver a aula síncrona no Zoom, eu aviso vocês, né? Então eu peço que vocês acompanhem, né, as mensagens
enviadas, e a forma de comunicação será a mensagem através do Moodle. Tá? Na forma que nós estamos trabalhando, esse é o meio oficial de comunicação. Né? Eu acho que vai funcionar bem, o semestre passado funcionou, então acho que não haverá problema. Mas, enfim, né, às vezes acontece, a pessoa não recebeu o aviso, né? Então, eu já tive situações que eu avisei, não vai haver aula, e a pessoa entrou lá na sala e ficou esperando, né? E aí a pessoa mandava uma mensagem, não, mas eu avisei que não vai ter aula, então, né? Tudo bem, né? Se acontecer, né? Certo? Mas, assim, eu pretendo, né, sempre que possível, combinar com vocês para que vocês também não fiquem, eventualmente, esperando alguma coisa que não vai acontecer, né? E até porque aí vocês, sabendo, né, com antecedência, que naquele momento, naquela data específica não haverá aula no Zoom, aí vocês, né, já se programam, vão fazer outra atividade, certo? Mas isso tudo é bem tranquilo, o Moodle nesse aspecto funciona bem, né, como canal de comunicação, então acho que não teremos problemas em relação a isso. Certo, pessoal? Então, hoje o que eu tinha planejado para vocês, para essa atividade, é fazer um detalhamento aqui do plano de ensino, né, esclarecer esses detalhes a respeito da avaliação, que sempre, né, suscita dúvidas, e é natural, né? Então, eu conversando com os colegas a respeito do sistema de avaliação, nós combinamos, né, os colegas aqui que têm turmas diferentes de cálculo numérico, esse mesmo modelo, porque ele é mais flexível, né, e em casos que a gente considerar que é oportuno, que é conveniente, né, que é recomendável, a gente vai subdividir aquelas atividades de avaliação, né, porque daí não sobrecarrega vocês, não sobrecarrega também o professor que tem que fazer as avaliações. Certo? Quando vocês, né, na próxima semana, forem assistir às aulas de cálculo numérico, quem tem uma calculadora, né, se puder deixar em mãos ali, porque daí a gente vai eventualmente utilizar, se não, né, realiza os cálculos depois. Eu vou usar também em algumas situações a planilha do Excel, tá? Ela é bem apropriada para resolver certos problemas aqui do cálculo numérico, né? Para quem já tem alguma experiência na planilha do Excel, sabe que para fazer cálculos que são repetitivos, né, o Excel ele é bastante prático, assim, e é fácil de aprender também. Para quem não tem nenhum conhecimento, não tem experiência anterior no uso do Excel, vai ver que é fácil também de aprender. Então, para quem vai acompanhar aulas no celular, vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, é melhor, se possível, né, se organizar para acompanhar as aulas no computador, porque daí a hora que precisa, hoje vou usar o Excel aqui, a pessoa geralmente tem, né, o Excel tem versões na maioria dos computadores, então vai ser fácil para aqueles que quiserem seguir este aplicativo, esse recurso. Tá? Mas vai ser apenas um recurso. Né? Quem quiser, quero fazer na calculadora, porque eu acho melhor, bom, não tem problema. Tá? A ideia é que o cálculo numérico ele não depende, né, da calculadora, não depende do Excel, não depende do computador. Ele tem lá as suas rotinas, né, as suas fórmulas, e a pessoa tem que conseguir implementar aquele método, aquele formulário em algum recurso, certo? Aí o recurso que cada um tem, né, se tem computador, se tem celular, se tem calculadoras científicas ou mais sofisticadas, aí vocês, né, que estão em casa aí vão ter que se organizar. Ok? Alguma pergunta, pessoal, sobre o que foi dito? Ok, professor. Obrigado. Boa noite. Então tá. Uma boa noite para vocês. Até Tudo Eu tenho uma tranquilo, pergunta, professor. Pois não?
A respeito de contato com o senhor, você vai deixar algum e-mail ou nós vai ser pelo Moodle mesmo, por fóruns? Sim, ali no plano de ensino, que eu vou, depois eu vou... E ali bem no início do arquivo tem, quer ver? Eu vou te mostrar, só um pouquinho, deixa eu vou compartilhar aqui para mostrar. Daí fica gravado ali. Bem no início aqui, ó. É Uric? Isso, uric@pucrs.br, tá? Então vai estar lá, ó. Depois vai estar disponível ali no Moodle esse arquivo, tá? É o meu sobrenome, que é ouric@pucrs.br. Tranquilo, tranquilo. Então tá, professor. Boa noite. Certo? Então tá bom. Uma boa noite para vocês, até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.